Quando eu era criança, costumava ter sonhos que iam além da minha estatura. Quis ser bailarina, veterinária, pintora, pediatra e até mosqueteira. Mas e se o meu sonho estivesse guardado em uma melodia italiana de uma canção antiga? E então o mundo inteiro pudesse me ouvir? Se o palco fosse um daqueles universos bonitos dos filmes que assisti, onde a mágica acontecia sem pedir licença? E se nessa aventura tivesse mais gente comigo? Conheci um lugar como esse aos 7 anos. Lá tinham pessoas iguais a mim. Os uniformes eram no estilo marinheiro. As meninas usavam um vestidinho branco com detalhe azul e uma âncora bordada no meio. Os meiões de crochê eram marca registrada. Os meninos trajavam um uniforme azul com detalhes brancos. Todos usavam sapatos pretos. Esse lugar era o Teatro Raquel de Queiroz, no Crato. Um espaço para crianças que estavam dispostas a soltar a voz. As paredes eram esverdeadas. Atrás do teclado, a figura de cabelos claros e uma postura firme estava pronta para ensinar o canto, mas também a disciplina. Divane Cabral era assim, regente sublime e a grande responsável por boas memórias do pequeno coral. Ela ia para os ensaios usando bobs no cabelo. Na sala havia uma mesa. Não qualquer mesa. Era uma que guardava a gaveta secreta, fechada à chave e repleta de sonho de valsa. O chocolate funcionava como recompensa. O passado é uma história que ainda consigo ouvir. A memória guarda aquilo que o coração ainda sente. O que um dia foi vivido na infância tornou-se marca no corpo que cresceu. O canto que abrigou tantos cantos ainda vive, apesar do tempo. Eu não tive uma experiência de ver o pequeno coral e querer estar lá. Quando eu me vi criança, por volta do ano de 83, eu tinha 7 anos. Então, quando eu me vi, eu já estava participando, já estava aprendendo essas músicas. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso no Pequeno Coral do Crato é nos laços de amizade que eu construí ali. Né? Nós éramos crianças na mesma faixa etária de idade e foi um lugar onde, na verdade, eu construí muitos amigos. Então eu penso nisso, né? Na memória de amigos que não moram mais aqui, que já foram embora. Então foi uma época muito importante, muito linda de construção de amizades e que até hoje perdura essa amizade com essa turma que fez parte do Pequeno Coral da minha época, que são várias gerações. O que me marca desse período, dessa infância, é a disciplina. A disciplina de ter vindo, né, daquela mulher, da Divane, de uma maneira muito sutil, muito leve, para dar ordem a 120 crianças no ensaio ou nas apresentações. Nunca fui uma criança falante. Na verdade, minha quietude era uma parte indissociável de mim, que eu achei que jamais mudaria. E que sorte a minha de Divane enxergar o potencial para arriscar um solo italiano em meio a uma multidão presente na Refesa. Foi lá que fiz minha primeira apresentação solo. Lembro de estar ansiosa com a plateia, mas também muito entusiasmada com a ideia de soltar a minha voz. Não tínhamos medo de nos soltar ali, com Divane,
que apesar de revestida por ordem e disciplina, era atenciosa e nos ensinava a construir afetos e a ter coragem na arte e na vida. Nós éramos praticamente uma família. Foram anos incríveis. Quando a gente parte para pensar no que aconteceu e no tempo que a gente passou ali, o tanto de valores que a gente recebeu dali, que passou para a vida, para a profissão, para o dia a dia, é incrível o que aconteceu ali com essas crianças. De aluno, eu me tornei professor de teatro lá e trabalhei muitos anos naquele espaço. Quantas gerações cabem em um aprendizado que vai além de um coro musical? Talvez nunca tenha sido apenas música, mas um misto de coletividade, disciplina e sensibilidade. O Pequeno Coral era uma escola de vida, onde cada criança carregava uma responsabilidade. Com Divane, nada era pela metade. Ela nos ensinou a escuta, a espera, o silêncio e a harmonia. Ela nos ensinou a crescer. Divane e o seu dom de reconhecer em nós aquilo que ainda estava em construção, mesmo com toda a sua exigência. Ela, além de nos ensinar a cantar, ela nos ensinava a ter disciplina, a ter compromisso, a não faltar aos ensaios. Então, ela era uma pessoa muito rígida, mas também uma pessoa, quando tinha que ser carinhosa, amorosa, ela era também com a gente. Como é que uma pessoa consegue dominar a disciplina de 120 crianças e fazer o que ela estava dando o comando? Era um pulso firme, meio que disfarçado. Eu não vi Divane alterar a voz, eu não vi Divane puxar a criança. Sinto falta de vestir o uniforme do coral, de sentir a adrenalina diante da multidão e, principalmente, de ver o orgulho brilhando nos olhos dos meus pais, em algum lugar da plateia. Eu era livre, digna de sentir euforia com os aplausos, viva o suficiente para sonhar ser o que quisesse ser, inclusive ser criança. O tempo fez a criança crescer, o caminho seguir, mas não foi capaz de silenciar o canto que continua no coração de quem foi grande em um corpo pequeno. E agora sente saudade daquela época bonita. O que eu sinto mais falta é dela, de Divane, sabe? No coral, porque ela me ensinou muito. Da minha criança, da criança que eu fui. Se houvesse uma forma de retornar ao passado, acho que gostaria de conversar com a minha criança interior. Contar que a visito frequentemente em fotografias, guardadas carinhosamente pela memória afetiva. A criança que eu era, aí eu diria que nunca deixe de sonhar, porque o grande ápice, vamos dizer assim, da arte é esse. São as possibilidades de sonhos e mais sonhos e mais sonhos. E a arte me possibilitou isso, né? Então, assim, eu tinha medo de sonhar e eu diria para ela: sonhe mais que você chega lá. Eu diria para ela ter feito mais da nação, que ela tivesse provocado mais Divane, porque talvez eu fosse o único ali que brincava, que tirava uma onda com ela, que meio que deixava ela meio perturbada, assim. Eu teria dito para ele brincar mais, para ele tirar mais sorrisos dela. Pensar no coral é lembrar de uma menina que se permitiu enfrentar o medo de ser quem era. A voz dela ainda ecoa nos corredores da memória e nas fotografias guardadas pelo tempo. E toda vez que escuto aquele canto, eu sei e sinto, ainda sou ela.